Tente seres você mesmo e ficarás sozinho com o fracasso. Tente seres o que não és e abraçarás o sucesso. É assim que funciona a sociedade humana. Isso está claro e operante na vida cotidiana. Eu sempre conto a história de um sogro que tive no passado, já desencarnado, mas ele dizia assim: meu genro, para você ter sucesso nesse mundo, infelizmente você tem que mentir. Muitos encaram isso com uma amargueza tremenda. Que coisa mais pessimista, que exemplo grosseiro de se viver. Não, ele quis dizer, aquele idoso, que ele descobriu pela própria experiência que todos simulam. Imagine por um momento uma aeromoça, dentro do contexto de Sorriso de Aeromoça, que diz que é a simulação mais perfeita de todas as simulações humanas. Ela está lá no ar, carga horária muito estendida, até o fator remuneração até está favorável, mas é um forçar de barra quando você tem que manter um sorriso, independente do seu estado interno. Imagina se a aeromoça, por um momento, lhe falasse exatamente o que ela pensa sobre você, cliente. Você poderia até causar uma queda, uma pane no sistema. Você reagiria, porque você tem uma mente reacionária. Todos temos. Imagine o atendente de qualquer balcão lhe chamasse de chato na hora de cobrar o que você tem razão. Aquela pessoa também está incomodada com aquele ambiente, com a carga horária. Talvez agora sim o problema da má remuneração. Aquela pessoa já tem filhos, ela tem suas responsabilidades, suas pressões sociais, incomodações, problemas, talvez até de saúde. Se ela realmente atuar como ela está, você vai interpretá-la como má profissional. Logo você vai procurar o gerente, que também pode estar ali sob pressão. E vamos confundir, por exemplo, uma pessoa está num quadro de ansiedade, possa que seja hipertensa, cardíaca, mas ela é obrigada a ir atrás do sustento, inclusive para manter seus medicamentos. Você não vai entrevistar a pessoa. Você não vai querer saber. Você quer o atendimento como você crê que deve ser atendido. Você crê que você merece tudo de bom, muito obrigado. Você quer educação. Mas você não é educado para ter simpatia com o outro. Jamais. É bem difícil, rara é a família, o âmbito religioso, o ambiente escolar que ensina a educação. Não, esses ambientes, durante séculos, estão nos ensinando a apenas competir. Só tem uma coisa, tem uma ênfase dentro da autoestima. Mas quem tem autoestima acaba sendo podado, se torna um pedante, porque o ser humano não sabe lidar com o seu próprio ego, e não sabe bem pensar com a sua mente e sentir com a sua emoção, aí age mal. Se ele age espontaneamente, ele é sincero, mas também é visto como grosseiro. Se ele se contém, ele está fazendo um mal para ele e para o outro, porque ele pode estar simulando, dentro de uma simulação maior que o cobra isso, que é a sociedade que o moldou. Então tudo é assim.
no âmbito das amizades, da família. Tente entre os seus, aqueles em que você tem ligação genética, seus familiares, irmãos, tente dar uma opinião, já esperando a reação. Se prepare, mas dê uma opinião sincera sobre como você pensa. A partir daquele momento, aquela família deixa de ser sua família, num contexto de apoio. Amigos, a mesma coisa. Amigos só estarão contigo a partir de que você se molde aos amigos. Seus amigos não vão se moldar a um só. Se 3 amigos, 3 se portam de uma forma muito semelhante, podemos dizer que sim, há amizade ali, mas é uma amizade condicionada. É como na questão do amor. Todo o amor é condicional, quando ele chega à realidade humana. Por exemplo, se um marido sempre concordar com a esposa, ele sempre terá uma esposa. E ainda a agraciar, né, a comprar com desejos realizados, é bem mais provável que isso terá uma maior durabilidade. Vamos chamar isso casal harmônico. Uma união que deu certo. Independente da avaliação interna, se há algum incomodado nessa história. A esposa, se tolerar, aceitar, perdoar abusos do marido, ela vai ter marido até o último dia. Ok? Mas não, o que mais acontece é o seguinte, que inclusive até é um pouco de sensatez dentro desse caos, que é a possibilidade de afastamento. Mas muitas vezes as causas que ligam ao desligamento são coisas fortuitas, coisas que, né, apenas uma intradução de comunicação. Por exemplo, aquele marido que não diz todo dia para a esposa eu te amo, não a bajula, não ressalta a sua imagem. Isso gera desconfiança. E grandes uniões, talvez com potencial até de inovação, de grandes ideias que podem ser compartilhadas, vidas que podem ser construídas juntas, acabam por apenas um revesgar de olho. Não olhei direito, não falei direito, e se perde tudo. Porque você está atuando como você realmente é. A sociedade não tem tempo para você como você é. A sociedade, ela tem uma regra, uma normativa. Você não a segue, você não é humano para a sociedade. A própria humanidade é dita como sendo da espécie que se classifica desde que seja civilizado. Um mendigo, um anônimo, né, um pária da sociedade, aqueles que moram na rua, não podem ser ditos como civilizados para a sociedade que as criou. Ela as repeliu para dizer que elas não são parte da sua civilização. Não são parte da sociedade. São párias. E a gente cria isso para poder ter motivos de sobressaltar. Veja que num grupo, você só está naquele grupo porque modula, simula um concordar, mas está baseado ainda em algo que você tem de consonância com algo que lá corresponde ao que você acredita. Você não concorda com o grupo, você concorda com aquilo que o grupo mostra que reflete você.
Ninguém está aí muito preocupado com o problema alheio. Não venha com seus problemas, que eu não quero ouvir, a música diz. E é verdade. Porque o problema do outro para ti é ruído. Os teus problemas não resolvidos é falta de empatia do outro com você. Vejam que todos sofrem, mas o seu sofrimento é sempre maior. Para quem? Só para você aí. Então há um contraste dentro da sociedade que o que ela ensina é a causa e raiz da loucura. Por quê? Você ensinar alguém a encontrar os caminhos para a sua autoestima cria um ícone. E esse ícone vai ser invejado, perseguido, morto e sepultado, e não ressuscitará no terceiro dia. Porque se trata de um eu mortal, como todos. E se você dizer o contrário, você segregar aquilo que não acompanha a corrida social, você cria um outro problema. Aí entope consultórios, hospitais, manicômios, inclusive necrotérios, que muita gente não suporta a pressão. E essas pessoas são desassistidas. Aí a mesma sociedade que impulsiona uma autovalorização de cada um, não aceita o empoderamento de cada um. Porque o empoderamento pode arriscar o código, a normativa, o argumento social. Porque se você dar muita inteligência, vai ser muito cobrado, tanto do ser como lá fora. Porque se você ensina alguém a aumentar a sua inteligência, ela pode, com direito legítimo, se voltar contra você. Então a sociedade, ela dá informação para depois que você a desafiar, você atira ao chão e ela afunda. Então você cria problemas através da sociedade para você vir com as soluções. Se alguém tiver o empoderamento, a coragem de superar a autoridade e vir com soluções, a sociedade rebaterá aquilo como sendo pedância. Não, esses não são os grandes problemas. Por quê? Porque um problema só se resolve através do encontro com a sua raiz. Então, se semente na família, no seio do lar, semente entre dois, semente entre amigos, semente em governos, semente na ciência que só presume e na religião nem se fala, que esperancia algo que talvez você não mereça alcançar, só você sabe qual é os seus podres dentro dessa sepultura caiada, toda dourada. Ou você fracassa, ou terá um sucesso com brilho ofuscado, um brilho irreal, um brilho de LED, não como um brilho real, como um vagalume que está por aí pela noite, a não deixando tão noite assim. Então é a mentira que move tudo. Por que é assim? Por que a verdade não pode ser dita? Porque é como água e óleo. Se estamos nesse vale de lágrimas, e ele é maiávico,
ele é falso, portanto, é mentira. É um aspecto, uma percepção falsa da mente, que é a objetiva, sem ter consistência. Se entrar algo antagônico como a verdade, ela não consegue viver aqui. Então, por isso, a vida, para ser harmônica, é sempre uma simulação. Todos querem o ideal que ele idealiza. Eu quero um mundo para mim que todo mundo concorde comigo. Se todos concordarem comigo, claro que não é meu caso, não me importo com isso, mas há quem se importe e leve isso como filosofia de vida. O mundo é todo harmônico. Para quem? Para todos? Não. Da perspectiva daquele que alcançou a vida cômoda que ele tanto anelava em si, em seu entorno. Todos querem que o outro mude. Mude a seus moldes. Se mudar a seus moldes, o lar, o ambiente de trabalho, o templo, a escola iniciática, o hospital. Você só ouve o que você quer ouvir, não o que você precisa, o mundo passa a ser bom. Por isso tem muita gente aí utópica e outras muito distópicas, umas com muita convicção de que tudo é bom, que não enxerga um palmo além das suas convicções, e as distópicas que vê tudo, sem sentido. Porque essa sociedade ela não consegue sustentar a verdade, que é equilíbrio. E assim vamos vivendo. Não vivemos as nossas vidas. Nós vivemos uma vida para ser aceito pelo outro. E como não há como viver senão em sociedade hoje em dia, senão você não tem nem recursos, você precisa ser empregado de alguém, você precisa se submeter à lei, senão você está fora da lei. Você precisa ser passivo, aguentar a tudo para ter uma companhia, um relacionamento. Por mais que tóxico que se pareça, você tem que tomar esse veneno. Ou você morre sozinho, ou morre com todos envenenado pelos seus padrões. Paz reverencial a todos.